Olá, pessoal. Estamos de novo aqui no PangeaCast, a existência cotidiana. Hoje comigo, Davi Cipriano. Oi, Davi, tudo bom, meu amigo? Tudo bem? Quem... Mais uma vez aqui, Mais uma vez, hoje com Davi você. já esteve com a gente algumas vezes e vai estar outras vezes. E eu peço para ele apresentar hoje a nossa entrevistada. Isso aí, hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? É a Elba Sá. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. É professora lá do Pangeia, Exclusiva do Pangeia. exclusiva do Pangeia, né? Tá lá com a gente na pós de neuro, de avaliação e de terapia cognitiva. E hoje a gente trouxe ela para falar de um tema aqui que é muito particular da nossa existência, né? Que é a procrastinação. Eu acho que muita gente vivencia isso na prática, no seu dia a dia, na rotina, impacta a rotina, né? Seja bem-vinda, Elba, ao nosso podcast, tá? E a gente quer começar exatamente conceituando, né, o que é procrastinação. Existe um conceito científico, existem pesquisas nesse sentido que trazem um conceito específico para essa temática? Bom, primeiro eu quero tranquilizar todo mundo, porque a procrastinação ela tem uma distribuição normal. Então todo mundo procrastina. Já procrastinou, vai Eu tenho muita procrastinar. experiência nisso. A gente vai falar sobre isso. Vamos conversar. Então, as pesquisas elas são relativamente recentes. Alguns estudos mais importantes vêm da década de 80, né? Ainda um pouco tímidos, mas já fluindo. Tá? Então, alguns conceitos que a gente encontra sobre o termo procrastinar tem a ver com transferir sistematicamente uma ação, uma atividade ou um compromisso relevante para um outro momento, tendo em vista a possibilidade de ter um desempenho satisfatório, né? De aquilo resultar em algo negativo. Então, é esse ato de colocar para frente, de adiar. Né? No próprio termo, a gente tem essa definição. Sim, sim. Elba, e uma coisa que é acho que é importante da gente pontuar. Existe diferença entre procrastinar e ter preguiça, né? Sim, olha, esse termo preguiça nunca foi algo que me deu uma conformação, porque o ser humano ele nasceu para crescer, né? Quando você não está indo numa direção de progresso, existem obstáculos no meio do caminho. Então, eu não consigo pensar nessa possibilidade eu não faço porque eu não quero, mesmo sendo algo importante para mim, Sim. né? Eu escolho deixar de lado. Então, a procrastinação não necessariamente significa ócio. Ela significa, geralmente, em colocar uma outra atividade no lugar daquela, desrespeitando a prioridade, né? Então, eu tenho as minhas ressalvas quanto ao termo preguiça, quanto a isso, justamente porque eu não acredito que exista esse ato que me leva a deixar de fazer o que é bom para mim, o que é importante, porque eu escolhi, mesmo tendo todas as ferramentas que me fariam agir, sabe? Em relação a isso, eu acho interessante. O ócio, né? Eu acho que é o Domênico que tem um livro chamado Ócio Criativo, que é um momento de pausa, na verdade. E eu acho que é aí que se diferencia um pouco da procrastinação, porque na procrastinação são elementos psicológicos, né, estruturais teus, que te fazem adiar. E no ócio é uma pausa que você dá justamente porque a gente já vive uma vida tão atribulada que esse ócio, essas pausas são importantes, né? Então, procrastinação, como eu falei, eu tenho uma experiência muito grande, porque uma culpa muito grande, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que essa procrastinação, ela vem com ela uma culpa muito forte, né? De você não estar fazendo aquilo que você deve fazer. Exatamente. Ela emana emoções muito desagradáveis, disfuncionais, né, que drenam a nossa energia, que ativam outros tipos de neurotransmissores e que fazem você ficar ainda mais desmotivado para a ação. Geralmente ela tem essa característica de geralmente escolho algo que pode ser mais motivante, mais motivador, em detrimento de uma atividade, às vezes, um pouco mais entediante, mais processual. Então, eu tenho ali um alívio imediato, mas depois eu me deparo
né, no médio prazo ou no curto prazo, com uma culpa, com uma autoestima afetada por causa dessa culpa, a autoeficácia prejudicada por causa dessa culpa, né? Então, ela traz essa característica mesmo de emanar várias emoções desagradáveis, né? E, claro, a gente tem várias causas para a procrastinação, né? Isso que já seria a minha próxima pergunta, mas já que entrou, continue, então. Sim, então, assim, não dá para falar em uma única razão. Por exemplo, no TDAH, meu nicho é um sintoma. Não está no DSM, mas é um sintoma muito pontuado, né? Justamente por conta da dificuldade de modular a motivação que está sendo atravessada pela dopamina, né? Então, existe uma disfunção metabólica na produção de dopamina. Logo, vai existir uma dificuldade de manter a atenção, de manter essa motivação, porque a motivação, ela não é, a dopamina não é exatamente o prazer, a dopamina é motivação para começar e se manter em uma atividade. Então, dependendo do que está por trás do que você está pensando diante daquela atividade, você pode produzir dopamina ou você pode estar produzindo outra coisa que te faz querer evitar aquela tarefa. Então, ela também vem, Davi, como uma estratégia compensatória. A procrastinação pode ser uma evitação para não entrar em contato com aquilo que pode ser aversivo para mim. Por exemplo, você tem medo de falar em público. Então, você tem um projeto que você necessariamente tem que falar em público. Então, você vai adiando e, no fundo, está esse medo de falar em público, na verdade. Né? Essa é a evitação, é interessante. Exato. Entrar em contato com aquela atividade que te remete àquela vivência futura de falar em público já te gera aversão e logo te faz se afastar da atividade, até porque existe aquela cobrança do eu vou ser criticado, não vai estar perfeito. Então, se eu não entro em contato, eu deixo de sentir aquela emoção naquele momento. E tem um alívio, né, imediato, porém, seguido da culpa, do mal-estar, da angústia, né? Principalmente porque o tempo se esgota, vai se aproximando da data limite, aí você já vai ficando, meu Deus, eu tenho que fazer o trabalho, tá chegando a hora. Exato. Quando tu fala sobre procrastinação, isso me traz muito essa ligação com o desempenho, né? Tu observa, assim, principalmente dentro da tua prática, né? Já que o teu nicho está muito voltado para o TDAH, esse sintoma da procrastinação muito mais presentes em adultos, em adolescentes, tem uma prevalência que tu observa, principalmente no nosso contexto aqui de São Luís, né? Para quem acessa a clínica, por exemplo. Sim, olha, eu trabalho especificamente com adultos, né? Adultos, 18, né? Ainda ali atravessando a adolescência, mas eu pontuei até no começo da distribuição normal da procrastinação. Então, todo mundo procrastina, por razões diferentes, né? Mas eu vejo que isso é muito presente em todas as faixas etárias, né? E eu não consigo pensar numa separação, assim, esse grupo não, de acordo com o meu contato, assim, todo mundo tem algo assim, todo mundo é muito afetado por esse comportamento, né? Por essa ação de adiar. É interessante essa pergunta, Davi, porque se surge esse movimento, né, para procrastinar, essa falta de movimento, na verdade, é como identificar esses primeiros sinais de uma procrastinação que traz um prejuízo na vida do adolescente, da criança, como fazer esse olhar mais cuidadoso. Eu vejo, João, que vai bastante pelo atraso dos compromissos, pelo acúmulo de tarefas, né? Porque tem ali o contexto mais escolar, acadêmico. Geralmente a gente está mais concentrado nessas áreas, né? Isso. Claro, tem as outras demandas em casa também, mas isso é muito sinalizador. O sofrimento, o grau de sofrimento, a percepção dele ou dela sobre aquilo, né? Como aquilo está impactando, se está afetando a saúde mental. Muitas vezes isso abre espaço para estados depressivos, né? Não falo depressão, mas estados depressivos, estados ansiosos. Então, isso pode ser um sinalizador, né? O afastamento, a evitação, a troca da atividade por uma outra que não seria naquele momento prioritária.
Talvez por aí. Perfeito. E você falou em ansiedade. Qual é a relação? É uma relação direta entre procrastinação e ansiedade? Assim, para falar sobre isso, a gente tem que entender o que está por trás gerando essa ansiedade, né? Então, se eu fico em alerta, eu antecipo algo, isso pode estar relacionado, por exemplo, a uma catastrofização, né? Não vai dar certo e ao entrar em contato com aquela sensação de que vai ser um desastre, é melhor eu não fazer nada do que ter essa sensação que vai me afetar. Então, eu fico ali na zona de conforto e acabo não enfrentando, né? Então, isso pode gerar uma ansiedade, dependendo, né? Uma ansiedade fisiológica, uma preocupação maior, cognitiva, né? Uma agitação, depende muito, né? Cada caso é um caso, mas sem dúvidas tem a ver. É interessante que eu tenho um conceito que eu uso para ansiedade, só que é do Milor Fernandes, só que ele usou para falar de hipótese, mas eu uso para falar de ansiedade. Ele fala que hipótese é uma coisa que não é, que a gente finge que é para ver como seria se fosse. E a ansiedade é a mesma coisa. Você vai no futuro, então você vê um futuro que não é um futuro legal, é um futuro meio escuro, que nada vai dar certo, e você traz para o momento presente. Aí a pessoa tem dois tipos de movimentos quando acontece isso. Um é de paralisar, de procrastinar, Isso. e o outro é de se preparar para, caso esse futuro chegue, você esteja preparado. Então é bem interessante fazer esse link. É verdade, essa paralisação aí presente. E assim, a gente precisa pensar que existe um processo neurofisiológico acontecendo, né? Então, se existe uma ansiedade aumentada, o primeiro sistema a ser desativado ou minimizado em sua funcionalidade é a atenção, né? Que é um processo mais superior. Então, se emocionalmente você está ativada, você já está transmitindo para si uma ideia de estou em alerta, e ninguém em alerta, supostamente correndo, né, de um leão, né, vai parar e fazer algo que exige atenção sustentada, que geralmente é algo mais demorado, né, é movimento, é ação. Então, é meio que paradoxal, não combina com aquele estado. Tu falou muito sobre essa questão da atenção, né? E o mundo moderno hoje em dia exige da gente essa atenção dividida, né? Para muitas atividades, em muitos estímulos o tempo todo. Tu acha que a procrastinação ela tem relação direta com o uso de mídias, a questão dessa quantidade de informação que a gente tem que lidar todos os dias? Davi, tu roubou minha pergunta. Só eu quero fazer uma parte, porque todo podcast, eu faço uma pergunta relacionada ao tema, à tecnologia. Então, porque eu acho que é muito interessante, é um tema que a gente não pode fugir. Sim, é verdade, estão conectados. Olha, existe uma dopamina chamada dopamina tônica, né? Diferente da dopamina fásica, não sei se vocês já ouviram Nunca falar. ouvi falar. Então, a fásica, ela Ela é aquela mais forte, né? Aquele lapso de motivação de algumas atividades. E a tônica são aquelas gotinhas que vão sendo, né, depositadas ali. E se você usa muito essa dopamina tônica, não vai dar para usar para aquilo que necessita. E hoje a gente fica bastante conectado, né? As mídias, e elas são muito mais motivadoras. Então, se tu tá engajado em uma atividade com uma dopamina fásica ou usando a tua tônica, assim, quando você for para uma outra que não produz dopamina ou que não no mesmo nível ali, né? O teu cérebro não vai aceitar, vai dizer, tá brincando, né? Não, é interessante. Tem um livro chamado Irresistível. Eu não lembro quem é o autor. Ele fala justamente dessa relação da dopamina com as novas tecnologias, com videogame, por exemplo. Eles são formatados, essas redes sociais são formatadas, criadas justamente para expor, né, para encharcar de dopamina. Isso. E é interessante também que eu vi uma pesquisa dizendo que o foco atencional da criança hoje, do adolescente, ele é muito curto por causa disso. Porque você imagina, você está aqui no Instagram que tem, como é que chama aquela... que tem vários videozinhos, é o Reels, não, é o Reels? Eu não sei. O TikTok, que você vai, o movimento é esse, né? Você vai ver 5 segundos, interessa, não interessa, passa. E isso vai para a vida toda, né? Então você vai na televisão, você vai até nas conversas,
presenciais, você percebe essa mudança de foco o tempo Exato. todo, né? Exato. Nunca na história a gente teve acesso a tanta informação Nunca. e tão fragmentada quanto no presente. Então, existe também esse fenômeno, né? Nós estamos sendo expostos e hiperestimulados o tempo todo. Então, quando você muda para uma atividade diferente, é difícil, porque é como se você caísse, despencasse, né? E ali vai gerar tédio. E aí vem um outro ponto. A gente está desacostumado, estamos ficando desacostumados a lidar com o tédio, né? Que é o ócio, que é o nadismo, né? O momento de eu não fazer nada não está sendo estimulado. Então, vem também desse contexto histórico aí, esse impacto da dificuldade de atenção sustentada, que é uma das necessidades quando a gente vai desempenhar uma tarefa, né? Que demora mais, que exige mais constância e que não tem ali grande motivação num nível muito intenso, como as mídias fazem. É engraçado, é colorido, né? É dinâmico, é diferente, muda a temática, então tá sempre inovando. Como algo. concorrer com isso, né? Imagina um livro, né? Um livro, eu acho que a criança hoje, eu acho que é até um objeto fora de uso, porque o livro ali, visualmente, ele não tem tanto estímulo, né? Exato. O estímulo está aqui, é da imaginação que você faz daquilo que está lendo. Então, eu observo isso, e também tem pesquisa nesse sentido, que a quantidade de leitura mesmo de livros, esses livros mais tradicionais, que não tem imagem, que não tem nada, está diminuindo muito, né? Isso. Porque como é que vai concorrer com um tablet que tem cores que te atraem a atenção, os sons, as ações que você faz dentro disso aí? É muito difícil concorrer. Exato, muito difícil. E, assim, existem dados que demonstram isso, de que a nossa atenção está ficando cada vez mais reduzida. O tempo de atenção em um estímulo único está sendo cada vez menor. E esse outro ponto também, né, de eu estar sendo hiperestimulado e depois vir para o tédio, envolve um outro ponto, que é eu não conseguir lidar com aquela emoção que não é tão agradável assim. Eu quero sempre estar vivendo emoções fortes, ou intensas, ou agradáveis, né? E aí entra um outro ponto que impacta na procrastinação, que é a desregulação emocional. Né? Um dos aspectos relacionados a funções executivas que tem a ver com o meu direcionamento voluntário a uma ação. Né? Então, isso afeta bastante. E quando a gente fala de TDAH, isso está muito presente. Assim, é uma das queixas mais centrais. A procrastinação, com a desregulação, com a dificuldade de lidar com a frustração de sentir uma emoção, né? E quando a gente parte para o mundo real, a gente parte para um mundo de processos, né? Isso. Que a gente precisa viver etapas. Né? Exato. Esses dias eu vi uma pessoa que publicou assim no Twitter, né? Que antes eu conseguia assistir 3 filmes em um dia. Hoje eu preciso de 3 dias para assistir um filme, né? Então eu fico assim, cara, um filme dura 1h30, 1h40, 2 horas, né? O que está acontecendo no processo de você até receber esse estímulo que tem uma construção de história, e aí você vai entendendo, você vai embarcando naquilo ali, você vai criando expectativas para o desfecho, né? Como que tu acha que a procrastinação ela tem impactado nessa vivência dos processos? Ainda que a pessoa consiga dar o primeiro passo, mas a dificuldade de manter a constância também desses passos. Sim, essa constância também tem a ver com a dopamina. A motivação está diretamente ligada à dopamina, né? Então, se eu sou estimulada de um jeito e passo a ser estimulada de um outro sem uma regularidade, vai haver uma discrepância. O nosso cérebro funciona muito por padrão, né? O padrão que eu mostro para ele que é o que eu vou viver é o que ele vai querer funcionar, né? Então, se eu não mantenho isso e mudo de uma vez e quero de cara engajar na tarefa, não vai dar. Até porque a gente também tem que cuidar muito dos pensamentos que estão por trás disso, né? Do tipo, nossa, que saco, agora eu vou ter que parar de assistir para estudar. Então isso também está produzindo outra coisa que não dopamina, né? Diferente de, não, agora eu vou fazer isso. E esse diálogo interno, ele também é necessário. Tem, inclusive, artigos que falam o quanto isso ajuda nas funções executivas. Você se direcionar e dialogar consigo, né? Não sei se eu respondi. Respondeu sim. E pegando um gancho, essa questão de processo,
ela me toca muito fundo, né? Eu detesto processo. Então, eu acho que até o autoconhecimento é interessante para tu saber realmente se tu está procrastinando ou realmente não faz parte da tua forma de agir nesse mundo. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de ter ideias. Né? Vamos fazer um podcast. Aí, beleza, vamos fazer o podcast, vamos sentar, fazer e estruturar. Não, então, esse é um processo que eu gosto. Mas isso é muito singular, porque normalmente eu tenho as ideias e eu detesto processualizar essas ideias. Então, eu crio uma empresa, eu gosto da ideia de criar a empresa, gosto de montar a empresa, mas os processos do dia a dia eu não gosto. E a gente falando aqui, eu observei que isso também é uma forma de procrastinar, é você ter 3, 4 projetos ao mesmo tempo, andando, e você não consegue terminar nenhum. Isso é minha culpa total, eu faço isso direto. Então, eu tenho observado, quando eu foco, a gente falou de atenção, né? Quando eu mudo um pouco o foco, a atenção para um projeto, ele consegue deslanchar. Os outros ficam um pouco atrás. Então, é muito melhor realmente eu começar a fazer um projeto e terminar, só que minha mente não funciona assim. Sim, ela precisa dessa Ela dinâmica, precisa dessa dinâmica, né? E eu não sei como agir realmente em relação a isso. Eu estou fazendo uma consulta aqui. Sim, você falou de um ponto muito interessante que é muitas pessoas procrastinam por criar muitas atribuições ao mesmo tempo. Então, não é exatamente procrastinar, é ter um limite humano Gestão. a ser respeitado. Gestão, né? Esse é um ponto. Aí o outro é, bom, então se você identifica que você funciona assim, é importante respeitar isso. E usar os teus pontos fortes, por exemplo, delegar mais, né, que eu acho que é um pouco do que tu faz, Isso. né? Tu tem a ideia, tu não precisa dar conta de tudo e ser bom em tudo. Obrigado, tá me absorvendo. Mas é justamente isso. Eu acho que você pode ter várias ideias, mas você tem que ter alguém que você tenha confiança para gerir, para tocar essas ideias. Isso. E aí vem outras questões que é recrutar essas pessoas de confiança, né? Que eu acho que é o ponto forte. Perfeito. Então, a gente vai também focando no que funciona pra gente, né? Por exemplo, tem pessoas que realmente não conseguem ler só um livro, ler 3 de uma vez. Eu. Ok, mas planejar como vai ser, né? Eu vou ler todos os dias tantas páginas de um no outro. Então, sistematizar essa dinâmica também ajuda, né? Você não tem que pertencer a um padrão, não existe um certo e errado. Existe aquilo que vai te manter bem, se sentindo autoeficaz, feliz quanto o teu desempenho. Elba, recentemente ouvi de uma paciente no atendimento que ela não conseguia entender por que ela procrastinava e era perfeccionista. Como que podem duas coisas acontecerem? Eu tô chateado, ele tá roubando minhas perguntas todas. Essa era outra pergunta que eu ia fazer. A gente não conversou. Não conversou. E é interessante que é uma experiência própria. Quando eu soube que o perfeccionismo ele pode gerar uma procrastinação no sentido de, cara, eu sou tão perfeito que se eu começar a fazer, eu tenho que fazer de uma forma que nem começa. Sim. Né? Então eu falei, para mim era contraditório você ser perfeccionista e ser procrastinador. Sim, então, e é interessante porque eles estão muito correlacionados, né? Principalmente porque tem 2 traços de personalidade que estão presentes, né? Quando a gente fala do Big Five, né? Teoria dos 5 grandes fatores da personalidade, um neuroticismo alto e uma conscienciosidade baixa, né? Então, neuroticismo alto, eu me cobro muito, eu quero que tudo saia muito perfeito, que encontre o tempo certo, né? E acaba tendo um padrão muito elevado para si, fica ali isolado, né? Não olhando para os lados e vendo que você está muito discrepante, está realmente um outline, e querendo manter algo muito acima. Óbvio, isso é bom, né? Também você está sempre dando o seu melhor, mas sem quebrar seus limites, né? Naturais, saudáveis, entende? Então, eles estão muito relacionados, principalmente por haver crenças também por trás disso, né? Tem personalidade, tem crenças do tipo, se não for perfeito, então isso desacortinará uma sensação de incapacidade, né? Inconscientemente, claro, né? A gente não pensa em tudo isso quando vai falar. Então, podem ter esses aspectos de personalidade, de crenças nucleares, né, que se expressam dessa forma. E acaba que, mantendo o perfeccionismo, te mantém paralisado, o que mantém a crença. Porque se você não faz, você se sente incapaz. Se você tenta fazer, você quer o perfeccionismo.
logo demora mais, né? Mas se consegue, ok, mas são pontos, é mais esporádico. Por isso a importância de você ver as outras habilidades que você tem que possa compensar. No teu caso, delegar é uma estratégia compensatória saudável. Interessante, muito interessante. Deixa eu fazer logo pergunta antes que Davi as faça, né? Existe tipos de procrastinação? Ou existe tipos? Eu não sei, realmente eu estava estudando um pouco, estudando não, né? Eu estava pensando sobre o tema, Sim. aí me veio essa pergunta, se existe tipos de procrastinação. Alguns autores eles fazem algumas classificações, né? Eu não vou muito por essa via, mas, por exemplo, tem o procrastinador inseguro, que é um pouco do que a gente está falando. Eu não faço por medo de falhar, por medo da avaliação externa. Então, se eu não entrego, ninguém vai saber que eu sou ruim em termos de crenças, né? Então, é basicamente assim. Mas não tem uma classificação mais global, mais geral, né? O que eu percebo existe, por exemplo, o quadro do TDAH, que traz aí uma procrastinação por também existe muita disfunção executiva. Não é que todo TDAH tem disfunção executiva, mas é muito comum haver. E o TDAH ele tem também, por exemplo, uma dificuldade na gestão de tempo, justamente por conta da atenção prejudicada, a atenção sustentada prejudicada e memória de trabalho. Então, o fato de estar com dificuldade de inibir pensamentos internos e distratores externos, isso faz com que ele não se conecte tanto ao momento presente. Logo, gera essa distorção de tempo, né? Que faz ele perder, ficar, por exemplo, aqui no celular, nem viu o tempo passando, né? Fui fazer isso, caramba, nem percebi que estava fazendo isso e já passou o tempo, já me atrasei, né? E hoje a gente, principalmente aqui, né? A gente tem o tempo limitado, tem o trânsito, tem as distâncias, enfim, então não precisa de muito para a gente poder perder, né? Um prazo. E aí, às vezes, o procrastinador, ele se cobra muito. Então, uma falha já leva ele a se desanimar para a próxima. Já ativa crenças, né? Isso. Pensamentos, crenças, que geram comportamentos e emoções desagradáveis. E aí vem a dificuldade de lidar com as emoções que surgem a partir daquilo, viram um loop. Né? Então, e na ansiedade, a gente também tem muita disfunção executiva. Essa dificuldade de atenção sustentada, de manter a informação para executar. Outra coisa muito interessante, perder a informação. Eu procrastinei porque eu não lembrei, eu não anotei. Né? E hoje a gente tem uma concorrência muito grande de memória de trabalho, assim, é tanta coisa, a gente está aqui olhando a linha do tempo do Instagram, por exemplo, e aquilo está consumindo nossa memória de trabalho, que é limitada, né? Eu tô de... Então, como é que você lembrou de algo, não anotou e está passando a linha do tempo? Claro, vai ficar para depois. Quando você lembrar, você está ocupado, não anota, não planeja, né? Então, a agenda é essencial. Eu preciso. Eu só funciono se eu anotar, se eu tenho um muralzinho perto da mesa, justamente porque eu não posso confiar só na minha mente, que eu tô guardando a informação ali, justamente por conta de muita coisa que acontece o tempo todo e coisas muito distintas que vão acontecendo. É muita concorrência, né? Deveria fazer o mesmo, mas eu não consigo. Mas eu acho que é uma ferramenta fantástica você ter essa agenda, né? Mas eu nunca consegui. Pode ser no celular, se for mais fácil, né? Existem hoje alguns recursos muito bacanas que realmente são bons. E é importante você adotar um, né? Porque quanto mais você exercita aquilo, por exemplo, eu lembrei, anoto logo. Aos poucos aquilo se torna automatizado, né? Você não precisa pensar tanto até chegar à anotação. Você já anota porque virou mais fluido. Já se construiu um padrão neuronal para isso. Criou o hábito, né? Isso. Porque todo o hábito é interessante. Aí vem minha próxima pergunta. Você aprende uma nova habilidade não estou dizendo no sentido de ser positivo, porque procrastinação você aprende também. Aí que eu sempre fiz esse link, né? Entre a procrastinação, ela vira um hábito, né? De tanto você procrastinar, ele fica naturalmente, né? Automaticamente. Exato. Se você adia uma atividade, uma vez eu ouvi uma fala que era mais ou menos assim, o jeito que você faz qualquer coisa é como você faz tudo, né? Claro que isso tem algumas diferenças, porque, por exemplo, Davi, vamos para Disney amanhã, com tudo pago. Você não precisa
Você não precisa de motivação. Assim, não é difícil resgatar essa motivação. Nem sei se tu gosta, mas... Bora. Mas assim, bora viajar. É um convite? Entende? Então, tem coisas que naturalmente disparam a nossa motivação, né? Mas outras não. Então, assim, se você... eu tenho que ir ali, ó, pegar aquele papel. Não, mas daqui a pouco eu vou. Você está fortalecendo um padrão. Eu tenho que ir, eu vou. Eu vou quebrando um pouco, eu vou dizendo para o meu cérebro, mesmo que eu não tenha a dopamina naquele momento, eu tenho outras coisas que me levam a agir. Depois que eu pego, eu me sinto bem. Dopamina, motivação, né? E motivo a continuar uma tarefa, porque eu fortaleci minha autoeficácia. É você ultrapassar esse campo só da intenção, né? Ir para a motivação mesmo. Exato. Porque o hábito é um tema de um podcast à parte, né? É uma coisa que realmente eu gosto muito de estudar, de ler a respeito. E a gente fazendo esse link da procrastinação como hábito, também é interessante que você comece a criar ferramentas para minimizar essa procrastinação. Isso. Acontece muito comigo. Eu sempre estudei à tarde a vida toda, então eu tinha uma dificuldade muito grande de acordar de manhã. Então, hoje em dia, todo dia eu acordo 5h30 da manhã. Começo foi muito difícil, eu tive que criar, né, táticas para poder me motivar a acordar todo dia pela manhã. E hoje já virou naturalmente, eu acordo 5h30 até sábado e domingo, eu tenho que me forçar. Quando você não acorda, você fica chateado? Na verdade, eu sinto como se fosse uma ressaca, ou seja, eu dormi demais, né? Não chego a ficar chateado, mas fisiologicamente eu acho que eu tenho algum problema em relação a isso. Então. Mas assim, é uma forma que eu acordar cedo me permite que eu deixe de procrastinar algumas coisas. Bacana. Eu boto para esse primeiro horário do dia coisas que realmente eu tenho uma dificuldade de engajar. Legal. Eu vou para academia, eu vou meditar nesse horário, então eu faço coisas que o dia acaba, como é tão intenso, né, muita informação, você acaba não fazendo. Aí eu faço de manhã cedinho. Bacana, você criou sua própria dinâmica, Isso. né? E agora, ao não fazer, você sente falta. Isso. Né? Isso é automatizar algo. Você não precisa pensar muito, porque aquilo já ficou natural. Exatamente. Né? Natural. Não que aconteça sem que você queira, né? Mas você tem que trazer aquilo que fez a diferença ao fazer. Por que você quer fazer? Então, trazer para isso. Por que eu quero estudar agora? Se eu posso ficar aqui... Você evita o dilema, né? Porque, eu vou malhar, mas eu tô cansado. Para que eu vou malhar? Aí começa a fazer. É tão automático que você acorda, se veste e vai. Exato. Então, é isso que é interessante. Você evita esse dilema. Exato. E aí, pensar no peso de não fazer, trazer... Imagina, se você tá aqui no dilema e tu pensa, bom, e se eu não fizer? Como é que eu vou me sentir? E se eu fizer? Então, ali tu já acessa uma motivação, uma dopamina automática do futuro. Tu traz uma produção para o presente de um futuro. Isso também é um recurso que a gente usa bastante. Tem a tática da água de coco, né? Eu falo que o hábito ele é sempre personalizável, né? Então, você conhece você mesmo, então você sabe o que te faz bem, qual a sensação boa. Então, eu tinha muita dificuldade de correr. Eu gostava de correr, mas eu tinha uma preguiça de começar a correr. E eu comecei a visualizar o sentimento da água de coco depois da corrida. Como eu me sentia, né? Como era bom aquela sensação física. Então, eu comecei a pensar nisso antes de começar a fazer o exercício. Bacana. E isso modificou completamente a minha forma de ver o próprio exercício. Bacana, uma estratégia excelente. É. Porque tu traz produção de dopamina para te ajudar a executar Isso, a começar. aquilo. E depois você ainda toma água de coco de novo, né? Exatamente. É isso. A recompensa. Isso é muito legal. Pode falar. Elba, teve uma fala que eu acompanhei outro dia, numa conversa entre amigos, né? Que a gente estava falando sobre essa dificuldade por conta da procrastinação. E aí uma colega falou algo em específico que aquilo me chamou a atenção. Até cheguei a perguntar para ela como que isso acontecia. Um benefício que ela via dentro do quadro de procrastinação, né? Ela dizia que os insights mais criativos que ela teve dentro da profissão dela, ela teve nesses momentos em que ela ficou postergando uma atividade que ela precisava fazer, né? Um desses pontos foi o lançamento de um curso que ela queria fazer, os materiais terapêuticos também que ela estava elaborando, que ela estava postergando, mas ela, ao mesmo tempo que ela tem muitas atividades para executar, nesse momento que ela procrastinou, foi onde ela teve as ideias que mais foram rentáveis para a vida dela, assim, e tiveram um retorno positivo, né? Tem um risco da pessoa achar que essa procrastinação ela pode ser uma estratégia positiva, por exemplo?
Nesse caso, foi bom, porque ela não deixou de fazer algo importante. Ela fez algo, ela só trocou a atividade, né? Ela não estava bem para executar outra e aproveitou aquilo para fazer. Então, ela não ficou naquele momento fazendo, por exemplo, algo do tipo jogar videogame, uma atividade bem discrepante. Era para eu ler e agora eu vou assistir, eu vou dormir. Entende? Era para eu fazer isso, mas agora eu vou pensar. Você vê que tem aí um processamento cognitivo parecido, né? Então, nesse caso é positivo, mas se ela não consegue planejar depois e executar aquilo posteriormente, vai ter mais um peso, uma né? atividade para Outro. ela executar. O que eu acho perigoso nesse contexto que o Davi falou é você começar a racionalizar essa procrastinação. Ah, não, estou procrastinando, mas não é procrastinação por quê? Mas, né? Sempre coloca um motivo para justificar. Tô tendo ideias Exato. É uma racionalização, É um né? risco. É um risco. É um risco, porque você vai construindo uma série de comportamentos nesse entorno, né? Não tem problema se depois você planejar a execução da outra atividade, né? Porque o que acontece? O procrastinador, ele adia, mas ele não reagenda a outra. Ele joga para o lado e foca em outra coisa. Mas você diz, não, amanhã, tal hora, eu vou fazer isso. E ele realmente é bem direcionado a isso, incisivo, né? Ele já tem uma outra possibilidade, né? Mas se eu, assim, não, quando eu procrastinei, eu comi pipoca, eu comi chocolate. Então, ele vai trazendo muita dopamina, então o cérebro vai conectando esses comportamentos, né? Eu falo desse perigo da racionalização, que é um caso concreto, né? Claro que eu não vou falar quem é, mas que ele criou para ele um raciocínio de que ele só conseguia fazer as coisas depois que ele bebia. Olha que perigoso isso, né? Sim. Então, quando ele não bebia, ele não conseguia tocar os projetos que ele tinha que tocar. E no final das contas, ele acabou não tocando os projetos e ficou alcoólico. Então, é perigoso esse tipo de racionalização, né? A gente tem sempre que ver a função, né? O álcool talvez relaxasse ou deixasse um pouco mais estimulado a princípio, né? Sim. No começo foi isso, mas a gente reconhece pelos frutos, né? Isso. Os resultados é que vão dizer se está ou não funcionando, né? Então, é um pouco disso. Aí eu tenho outros pontos, né? Por exemplo, o gerenciamento do tempo conta muito, né? Ordenação, o TDAH tem muita dificuldade, o adulto com TDAH, ordenar, priorizar, classificar. Então, eu não vejo assim de fora e percebo o que é prioridade. Fica confuso, assim. Tudo misturado, né? Essa classificação é muito difícil. Então, a gente trabalha bastante nessa direção. Isso aqui é urgente, é importante, essas classificações são legais, né? Isso aqui é importante, ou é urgente, ou está nos dois, né? E isso ajuda você a ordenar, né? Isso também é importante. Torna mais palpável. Mais palpável. É possível de realizar. Exato. Tu falaste logo no comecinho da nossa conversa, né, sobre essa questão do diagnóstico, né, do fato da procrastinação não estar enquadrada dentro de diagnóstico a nível de sintoma. É um sintoma, mas não está no manual, né? Isso, exato. Mas existem transtornos que trazem essa prevalência da presença, com a presença da procrastinação? Não diretamente, né, mas, por exemplo, no TDAH a gente vai ter erros por falta de atenção, Sim. né? Que pode levar você a, por exemplo, procrastinar depois aquilo porque perdeu o saco, perdeu a vontade de fazer, né? Por falta de atenção. Então, assim, não diretamente falando, mas tem vários elementos que impactam nesse resultado final, que são as ferramentas para que você alcance. Por exemplo, o déficit de atenção no TDAH, que está lá nos critérios diagnósticos, está diretamente relacionado à minha capacidade de começar e terminar alguma coisa. Exatamente. Né? Principalmente a atenção sustentada, que é onde estamos tendo mais impacto negativo nesse momento atual. Todo mundo, né? Eu diria. É interessante que a gente fala do TDAH, é importante a gente ter um autoconhecimento de como funciona a nossa dinâmica, justamente para ver quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, porque eu não acredito que uma ferramenta ela sirva para todo mundo. Eu acho que você tem que, a psicologia é muito isso, é personalizar uma forma de agir que para ti faça sentido dentro do teu contexto,
de existência, né? Exatamente. Nenhuma procrastinação é igual a Nenhuma é outra. igual a outra. Apesar de algumas emoções serem parecidas. Uhum. Mas sempre tem crenças diferentes, muito específicas por trás de cada um. E por isso a gente vai precisar entender. Ah, eu tô aqui porque eu procrastino. Me explica melhor o que é para ti procrastinar, né? E a gente vai percebendo que às vezes ela acha que procrastinou, mas ela avançou. Só que ela tem um nível de cobrança tão alto que aquele lugar que ela chegou, Sim. para ela significa procrastinação. Então, a gente regular esses pensamentos também vai ser importante, sabe? Porque às vezes a pessoa é muito perfeccionista, é muito autocrítica. Autocrítica. Né? Como acontece com pessoas com nível alto de neuroticismo. Uhum. Né? E alto, por exemplo, de impulsividade, com a conscienciosidade baixa, né? Não controla tanto a impulsividade. Enfim, e aí vem os outros aspectos, né? Por exemplo, no caso do TDAH, com essa neurobiologia aí presente. É basicamente isso. Aí um outro erro de quem procrastina é não dar o crédito à altura de quando executa. Em comparação a quando ele não faz. Então, eu não fiz, eu me torturo. Mas se eu faço, ok. Próximo. Porque é tanta coisa. Ainda bem que eu terminei um, deixa eu terminar outro. Então, essa mensagem que você transmite para você vai estar fazendo o teu cérebro produzir ou não mais dopamina, mais motivação. Então, essa comunicação interna ela é essencial, né? Para que a gente continue produzindo adequadamente. Conhecer a nossa máquina, né? É fundamental. Fundamental. E, assim, na tua vivência de consultório, tu pode dar para a gente algum exemplo que você viu alguém que realmente trabalhou, conseguiu evoluir nessa procrastinação? Sim, eu tenho muitos... Assim, a gente bate muito na tecla do exercício físico, né? No TDAH é fundamental. Enfim, para todo mundo, Pra todo né? mundo. Então, a gente rastreia. O que acontece quando você tem a intenção de ir para o treino e não vai, né? Tem a intenção de estudar e não vai. Ah, eu sento e fico assistindo TV, né? E esqueço. Aí o tempo passou, eu já estou sem saco. Ou seja, eu estava usando ali a dopamina tônica, né? E a gente vai tirando os comportamentos. Então, vamos fazer esse rastreio. E a gente vai trabalhar numa direção de direcionar, né? Fortalecer esse autodiálogo. Então, do tipo, cheguei, tenho 5 minutos para ficar pronto. Então, esse gerenciamento de tempo com esse tempo para começar e terminar, ele impacta bastante. Tempo limitado, né? E quando eu terminar, eu vou me recompensar com um elogio. Caraca, deu certo, né? E assim a gente vai fortalecendo. Então, chegou no primeiro dia, não sentou no sofá, foi direto pro banho ou pro quarto, trocar de roupa, né? E vai repetindo aquilo, até que ao não fazer, aquilo vai fazer falta. E é quando você já não quer mais sentir aquilo de não fazer, porque você já teve acesso à motivação de ter feito. Isso. Né? E ninguém volta da academia arrependido. Então, sempre tem aquela motivação no final, a produção fisiológica. E a gente fortalece isso do tipo, não, eu fui, mas foram só 2 vezes. Não, você foi e foram 2 vezes. Foram 2 vezes. Né? Faz total diferença. Tipo, só isso. Eu estou produzindo algo no meu cérebro. Poxa, consegui. Semana passada eu não fui nenhuma vez. Percebe a diferença? Esse diálogo impacta porque tem a ver com pensamentos que produzem sensações fisiológicas, né? Emoções. Até o desenvolvimento de uma compreensão mais empática. Isso. Né? Na própria pessoa. Consigo mesmo, né? Isso. Exato. Nesse cenário, né, de intervenção, de mudanças que são propostas, é importante o apoio de uma rede de apoio? Sim, nossa, isso faz uma diferença enorme. Então, por exemplo, nesses casos assim, de exercício, quando a gente consegue, é fantástico. Eu já estou conseguindo, né? Mas eu chega e fala assim, não, já estou indo para o exercício, mas eu estou assim, né? Aí a pessoa já traz aquilo como diminuído, minimiza o positivo, né? Sim. E esse é um ponto. A rede de apoio é essencial. Então, tem gente que diz assim, olha, me liga quando você acordar, né? Já vira o compromisso ali. Já vira o compromisso, né? Então, contar com uma parceria tem um nome, eu não me recordo agora. Então, eu tá querendo me lembrar desse nome. Né? Vamos estudar, vamos. A gente faz aqui uma chamada de vídeo no Zoom, em qualquer aplicativo, e a gente fica junto, aqui, fazendo juntos, né? Eu sei que o outro está fazendo e tem um compromisso, como você falou. Sim.
vou treinar com o personal, vou estudar, a gente vai estudar junto o capítulo e depois discute. Fala 10 minutos sobre. São estratégias muito importantes. Eu vou para um espaço em que eu vejo pessoas fazendo a mesma coisa e a gente vai até modulando, né? Do tipo, epa, eu não tô tão ruim assim, né? Olha o fulano, eu não tô tão bem assim, deixa eu melhorar, mas eu também não tô ali muito distante da curva, né? Quando tu fala sobre essas estratégias, eu tive um paciente que ele estava naquela de eu tenho que terminar minha tese do mestrado e muita dificuldade, procrastinando o tempo todo, até pelas outras demandas do trabalho, né, que não podiam ser deixadas de lado também. E só que ele não conseguia pegar e estabelecer os processos de produção de uma tese que precisa acontecer, né? E é uma produção muito rápida, o tempo é muito curto ali. Só que ele, durante as sessões, ele falava muito sobre coisas que ele gostava de fazer na vida dele. E uma das coisas que ele mais gostava era de conhecer cafés aqui, né? Então, todo dia ele saía do trabalho às 5 da tarde, mais ou menos, e ele ia para um café. Ele passava num café, fazia um lanche e tal. Falei, por que o café não pode ser um ambiente, já que é um lugar prazeroso para você, né? Que você toma um café, faz um lanche, é gostoso. Por que esse local não pode ser o local onde você produz um pouco da tua tese, né? Legal. E ele começou a fazer isso. Por fim, que em pouco tempo ele concluiu a tese dele, né? E Sim. conseguiu, já vai defender agora. Bacana. Então, assim, são nesses detalhes, né, que caem na rotina da pessoa e ela não consegue nem perceber que, poxa, eu gosto de tomar um café, então lá pode ser um local de fortalecimento para eu vencer essa procrastinação também. Exato, esse pareamento, né? Pareamento. É muito importante encontrar algo que seja compatível, né? Isso. Tipo, eu não consigo ler duas coisas ao mesmo tempo, mas eu posso ouvir uma música e estar aqui. Eu já vi algumas creches em outros estados em que as crianças com TDAH, elas ficam sentadas em bolas, acho que isso tem aqui também, mas ou pedalando, Sim. né? Então tem uma Vai fazer. para poder fazer atividade, Isso. porque ficar parada ativa o tédio, que ativa um pouco de emoções desagradáveis, né? Estados ansiosos e outros afins. Entende? Então, eu não tenho que ficar exatamente fazendo só uma coisa. Inclusive, eu vi, eu acho que isso é até polêmico por causa do Pangea, mas eu vou falar, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos defendendo a ideia de pesquisadores, né? De não ser proibido mexer no celular enquanto eu assisto aula, porque aquilo de assistir aula sem nada é muito difícil, né? Então, eu olho aqui, eu faço algo, mas eu consigo, assim, me manter mais regulado. Ou seja, fazer duas coisas não necessariamente é tão ruim assim. Tem uma quebra ali. Isso, né? Mas, claro que os meus alunos não vão usar. Não, eu sempre falo que eu já participei de algumas vivências, alguns retiros, e a função, o primeiro movimento é você deixar o celular em algum lugar. Aí você passa 3 dias sem celular, aí com isso tem alguma teoria, algumas práticas. Mas eu acho que o que é fundamental é deixar o celular de lado, né? É você conseguir ter aquela atenção, presentificar-se ali, que é mais difícil. Agora, vocês conhecem o termo hábitos angulares? Não? Não. Que tem muita vez de falar com procrastinação como uma ferramenta interessante. Quando a gente quer mudar alguma coisa, geralmente, eu vou parar de beber, eu vou melhorar minha alimentação e eu vou para a academia. Então você já dilui a tua força de vontade nesses 3 aspectos, né? Pode pensar. E eu acho que é o livro O Hábito, deixa eu só lembrar o nome do livro, depois eu lembro e falo aqui. Mas ele fala desse hábito angular, o poder do hábito. E ele fala o seguinte, quando você escolhe um hábito para melhorar, academia, vamos voltar para a academia. Não, eu vou focar tudo nisso aqui, eu vou tentar ir para a academia 3 vezes por semana. Com o passar do tempo, você melhorando aqui, naturalmente, outros hábitos, você vai parar de fumar, você vai comer melhor, você vai se sentir mais saudável e você vai alterando de forma paulatina, né? Então, eu acho que isso, a procrastinação, você tem alguma coisa para fazer, não tenta fazer tudo de uma vez só, né? Tenta, escolhe um que você acha que para você é importante naquele momento e foca naquilo ali e vai para frente. É verdade, é fundamental registrar isso, né? Destacar isso, sabe? Não deixar ali discreto, porque isso é importante para o próximo passo,
né? Algumas pessoas, ao procrastinar, elas engajam em outros comportamentos, por exemplo, a compulsão alimentar, Isso. né? Porque aumenta a ansiedade. Uhum. Consequentemente, ela quer outra coisa para amortecer um pouco isso, né? E vai gerando outras consequências. Então, quando a gente fortalece essa autoeficácia, o nosso eu fica querendo mais, eu quero sentir mais disso. Foi bom, né? Você falou, né, que ninguém sai arrependido de uma academia ou de uma atividade prazerosa, né? É verdade. Você luta tanto para ir, mas se você pensar, focar no final, naquele sentimento, eu acho que você consegue ir com mais Isso. facilidade, né? Exato. E as possibilidades de variação, né? De atividade. A gente até recomenda, assim, ter pelo menos 3 que você goste, a fim de Isso. que você não fique só naquela ou possa passar um mês aqui, contando que seja compatível com seus objetivos e com a saúde, né? Então, isso é importante. Porque, às vezes, vem nessa direção do eu tenho que fazer assim. Então, há uma regra muito rígida aí por trás disso. Sim. E, às vezes, essa regra barra o processo, né? Flexibilidade cognitiva, que está ali nas funções Flexibilidade executivas, cognitiva. né? Nas Perfeito. funções executivas é essencial. É muito presente. E ela faz parte da causa da procrastinação e resulta em mais rigidez, né? Exato. Essa leitura mental que se faz, né, das situações que a gente vai viver ainda. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala assim, eu tento agir antes de me sentir assim, né? Antes de pensar em procrastinar, eu já vou para ação. Ela usa muito isso para academia. Então, tá na hora de ir para academia, ela já bota a roupa e sai. Exatamente. Sim, Pra não dar nem tempo de, deixa eu fazer alguma outra coisa aqui, deixa eu sentar um pouquinho, deixa eu voltar aqui na cama, deixa eu mexer no celular. Ela age logo, né? Essa tomada de atitude, isso é uma ferramenta que precisa ser aprimorada no processo de terapia, por exemplo? Sim, isso ajuda. Muitas vezes tem a ver com a história de vida, né? Ela foi treinada assim em casa, tem um autocontrole maior, tem mais conscienciosidade, né? Isso de baixa impulsividade, prontidão, mas assim, tudo é treinável também, né? Então, se eu começo a me colocar em prontidão em várias coisas, esse padrão ele se expande para as demais, sabe? Então, fortalecer isso é essencial e a autoinstrução ajuda, né? Essa metacognição de entender o que está acontecendo ali, porque o que acontece é que nós estamos muito no automático. Eu nem vi o que aconteceu hoje no meu dia. Não, então trazer a consciência do tipo, olha, hoje eu vim para cá, tô aqui, né? Depois eu vou fazer isso. O que eu estou fazendo? Está sendo produtivo? Não, eita. Então deixa eu mudar aqui a rota, né? Então trazer essa consciência paulatinamente é importante. E tem gente que precisa até colocar o celular para lembrar o que está fazendo. Isso acontece no TDAH. Muito, né? Do tipo, não, deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo para poder redirecionar. Que eu posso estar usando a minha atenção para outra coisa e eu nem percebi, né? Perfeito. Olha, que aula, né? Muito bom, maravilhoso. Eu sei que a gente já falou de algumas sugestões de ferramentas ou atitudes que a gente pode ter, mas assim, para finalizar, então, eu vou deixar para você, quiser falar algumas, eu não gosto de falar dicas, né? Dicas, mas algumas formas de lidar com a procrastinação. Sim, então, primeiro entender por que você procrastina, o que a atividade emana em você. Por que você está adiando? O que você quer evitar, né? Ou o que está dragando a sua motivação, tá? Então, evitar distratores, eu diria assim, né? Perceber se tem distratores, perceber o que acontece nesse percurso. Então, fazer esse rastreio, ele é importante. Eu comecei aqui, eu não consegui. Não, vamos lá, o que chegou nessa ponta desse iceberg, o que está por trás? Eu estava assim, fiz... então tá aí. Então, entender as cognições por trás disso, né? Entender os teus pontos fortes também, para você compensar isso de alguma forma, né? Isso é essencial. Então, eu diria que esse autoconhecimento, ele é fundamental, né? Porque você amplia a sua consciência pessoal, né? Amplia isso e a terapia ajuda bastante, né? Então, é essencial esse rastreio, esse exercício de... Tem um termozinho, mas eu não estou lembrando. Esse exercício de se monitorar. Pronto, tá? Para que você entenda e evite, porque o comportamento de procrastinar, ele tem vários elementos e você vai tirando os elementos e testando, né?
desmembrando eles, Sim, né? sim. Então, isso é essencial e se gratificar, né? Com elogio, com coisas razoáveis, isso é importante. Trocar um pouco dessa autocrítica ou dar mais gratificação, mais recompensa, mais reforçamento do que autocrítica, assim, equilibrar as coisas ajuda bastante. Pequenas às grandes coisas. Exato, exato, é por aí. Perfeito. Então é isso. Muito obrigado, Davi, Elba. Eu acho que foi uma experiência única. Eu estou muito feliz com esses episódios que nós vamos gravando. Eu falo, sempre gosto de falar, que eu faço por egoísmo esses podcasts, esses episódios, porque são temas que eu adoro conversar. Sim. E a gente vê que flui de maneira simples, de forma direta e com muito conteúdo, tá? Então, agradeço, Davi, por essa parceria de hoje aqui. Professora Elba, muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com E vocês. vem os próximos. Até mais, pessoal. Continua gravando aí. Só vou fazer uma pergunta para ela em relação ao Pangeia, para a gente começar. Tá. Pode ser? Quer perguntar em relação... não? Vou perguntar só para falar da professora Elba. Agora eu vou chamar de professora, porque a gente tem a honra de tê-la como professora do Instituto Pangeia, dando aula na pós-graduação Neuro, TCC e avaliação nas 3. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência em dar aula no Instituto Pangeia. Bom, primeiro é sempre um prazer, né? Eu tenho muito orgulho e é uma honra poder contribuir com esse espaço tão precioso que é o Pangeia. Eu te conheci, né, João, quando você estava ali trabalhando nesse projeto, executando, e depois eu fui para lá. E eu me lembro, assim, do quanto você expressava isso com muito cuidado. Então, eu diria que o Pangeia, ele tem esse olhar individualizado, esse olhar muito focado em construir uma psicologia, né, diferente, reconhecida, e muito preocupado com a qualidade, né? Perfeito. O que é mais importante, essa proximidade da gente com os alunos e dos alunos em terem esse espaço de não só aprender, mas de colocar em prática. Eu diria que isso é muito, muito, muito especial, né, para esse instituto, para aquilo que representa. Então, assim, falar do Pangeia é sempre algo que me faz brilhar os olhos, porque é algo que realmente eu não conheço, assim, de forma tão específica, assim, é da psicologia, de psicólogos para psicólogos, né? Perfeito. Então, é isso. É interessante que a professora Elba, ela começou também atendendo lá. E a ideia, desde sempre, do Pangeia foi criar um ecossistema da psicologia, né? Que você tem os consultórios que você pode alugar por hora e tem não só a pós-graduação, que é importante falar, tem formações e cursos, e a cada semestre que passa é uma experiência que eu estou vendo temas interessantes, relevantes. Hoje, qualquer curso que a gente vá lançar já tem uma procura muito grande, que eu acho que é um reconhecimento dessa qualidade do Pangeia, que, como você falou, é feito para psicólogos, de psicólogos para psicólogos. É uma excelência em psicologia. A gente tenta, assim, diariamente, é um movimento que a gente tenta para sabe, expandir a psicologia, os horizontes da psicologia aqui em São Luís do Maranhão. Sim. E você é uma professora, como eu falei para Davi é nosso coordenador também. Foi meu né? professor. Foi teu professor. Não, e Davi é um caso atípico. Ele foi nosso aluno, hoje é nosso coordenador, e o futuro dirá, né? Essas parcerias que a gente faz. Então, eu fico muito feliz de estar aqui gravando esse podcast com uma professora muito querida do Instituto, uma pessoa que eu conheci antes, quando eu estava pensando em fazer o Pangeia, com o Davi, que é uma cria do Pangeia, podemos dizer assim, né? Que está crescendo cada vez mais e, assim, isso me enche de orgulho. E muito obrigado pela sua declaração, que eu acho que é isso que eu quero, é fazer brilhar olhos, né? De quem está ali atendendo, de quem está dando aula, de quem está assistindo. Exato, eu acho que o Davi representa bem isso, né? Também um espaço de oportunidade, Isso, né? network, né? Muito, então a gente tem essa possibilidade, tive essa experiência lá de atendimento, então desde a recepção, né, até a qualidade do espaço de atendimento, assim, realmente tem um diferencial, tá? Parabéns pela dedicação Obrigado, de valeu. vocês.